o quanto é importante também olhar para o seu passado e agradecer pelas conquistas, né? No marketing digital, muito se fala em faturamento. Porque o meu resultado é meu faturamento, quantos mil eu fiz, quantos, né, milhões eu vendi. E muito se esquece da sua superação, das suas pequenas vitórias ali do dia a dia, do seu comprometimento, do você superar os seus desafios, você superar os seus bloqueios, você superar as suas travas, das competências que você vai adquirindo ao longo do processo, né? E aí isso vem uma outra parte da comunicação, que eu até vou deixar o Igor falar um pouquinho mais sobre a questão de você se comunicar com as outras pessoas que começam a fazer parte daquilo que você escolheu. É como você se comunicar, como você achar que se não for do seu jeito não vai ser bem feito, como você ouvir o que as pessoas estão dizendo, que era um dos pontos também importantes quando a gente começou, né? A questão da comunicação. Em relação à comunicação, de falar com as pessoas das quais começaram a trabalhar com a gente. Sim, eu tô aqui sem entender, mas por que eu vou falar sobre isso? Não tô entendendo. Uma competência que eu não tinha antes de começar a trabalhar no digital e tal, era a questão de delegar. Eu não me sentia confortável de dizer para alguém como é que tem que fazer, como é que eu acredito, enfim, eu ficava com muito medo às vezes de ser grosso, né, de ser mal educado, enfim, ou crítico demais, duro demais, e eu fui desenvolvendo isso, né. Você vai, né, só na prática que você consegue realmente trabalhar essa habilidade, essa competência. E uma coisa que ajudou demais foi estudar, né? Estudar, aprender com quem já faz isso e com isso aplicar, né? Então, uma das competências que eu até sou muito grato é a questão de conseguir delegar, ensinar, ajudar e poder, né, trabalhar em equipe para caminhar na mesma direção. E isso vai muito também do outro, o que o outro está vendo, por exemplo, no nosso caso. Quando eu via isso acontecer com o Igor, eu sempre falei para ele, não, mas espera aí, você pode ter postura, você pode falar o que você tem que falar, mas só depende muito de como você vai falar aquilo que você tem para falar. Mas não deixa de falar aquilo que você acha que não é o certo, porque só assim a pessoa também vai entender que ela pode fazer de outra maneira. Uhum. Porque se você não comunica ou se você retém aquilo para você, o outro não faz certo porque ele não sabe que ele está fazendo errado, ou ele não percebeu ou não vê outra maneira, e você começa a criar uma barreira de comunicação porque não está sendo do jeito que você quer. Então, todo mundo perde nesse sentido. Uhum. E toda vez que a gente faz algo que nos desafia, a gente aprende. Por mais que a princípio você acredite que não, ou não preciso fazer isso, mas sempre a gente aprende. A gente nunca deixa de aprender se a gente está disposto e Aberto ao aprendizado, né? Exatamente, a comunicação nossa sempre foi muito pautada nisso, em querer estar bem os dois. Então, diante disso, o primeiro ponto era a comunicação. Às vezes não é na hora que você tem que falar, às vezes você tem que esperar um pouquinho, deixar as coisas assentarem, deixar o outro ficar um pouco mais tranquilo e você não ir direto à ferida, você falar, argumentar das coisas que você não gostou, que não fizeram bem, para que o outro também possa argumentar e que a partir da argumentação a gente consiga ter um diálogo, encontre um caminho sobre aquilo que está acontecendo. Uhum. E é muito importante também a gente salientar que é um processo, não é assim da noite para o dia você, agora a comunicação está perfeita e não vai ter nenhum ruído mais e a gente vai se entender maravilhosamente bem. Não é essa a ideia. Né? A gente, com a live de hoje, a gente queria trazer um pouquinho da nossa experiência para trazer consciência para você que está aí nos acompanhando de que pode ser diferente, né? Se você ainda não aplica isso que a gente, né, comentou, ou se você se identifica com algum das dificuldades que a gente teve no passado, entenda que isso é super normal e que tem um jeito de fazer diferente, né? Então, nossa ideia é trazer essa questão de despertar a consciência
e direcionar você que está nos acompanhando nesse caminho, né? Nesse processo de evoluir a sua própria comunicação para acabar também, por consequência, melhorar seu negócio. Porque quando a gente às vezes está no olho do furacão, a gente não consegue ver outras possibilidades, né? Porque você já vai levando para o pessoal e tudo que o outro fizer, ele está fazendo para te sacanear, para te diminuir, para fazer com que você não consiga. E às vezes o outro está fazendo com uma proteção ou com uma forma para ele mesmo se proteger, porque ele também não sabe fazer de outro jeito. Por isso que eu acho que o ponto importante é quando você está diante de um negócio que você escolheu fazer, principalmente com o seu parceiro, primeiro, você tem que ter consciência que ali vai ficar exposto as maiores dificuldades de vocês, ela vai ficar muito exposta ali. Vai ficar exposto a questão do ego, vai ficar exposto a questão do que um acha que faz, o outro acha que faz mais do que o outro. Tudo vai ficar muito aparente. Então, diante disso, a primeira coisa que eu sugiro é sempre ter um alinhamento de propósito. Qual é o nosso propósito que a gente escolheu para trabalhar juntos? O que a gente pretende com isso? A partir disso, sempre que acontecer alguma coisa, peraí, mas trazer, né? Isso é para o meu pessoal que ele está fazendo isso? Ou ele está fazendo isso de uma forma que é para a gente evoluir? Talvez a forma que ele tenha falado não tenha sido a melhor. Então, você chegar e dizer, olha, dessa forma... Para mim não funciona. Exatamente, para mim não rola. Qual foi uma vez que... Não sei o que a gente falou, conversando, eu falei, ó, assim não vai dar, porque eu não funciono desse jeito na pressão. Então não adianta o outro querer, porque tem prazo, que ele vai gravar. Empurrar. Exatamente, porque... E aí dá um desconforto muito grande que você começa a olhar a pessoa e não querer mais nem ficar perto dela. Então, diante disso, se você consegue ter essas liberdades de poder falar com a pessoa, você consegue alinhar isso de uma maneira mais rápida e mais saudável nessa relação. Porque o desgaste pode ser muito grande diante de um casal que passa 24 horas juntos, trabalhando, tendo... As novidades são as mesmas, a linguagem é a mesma, sai daqui, vai para casa, acaba falando sempre o mesmo assunto. Já está em casa. Né? Mas no sentido, sai daqui desse quarto, vai lá na cozinha, vai na hora de dormir, a hora que acorda, no café da manhã, no almoço. O tempo inteiro conversando sobre trabalho. É a mesma coisa. Você sai, nós vamos fazer uma trilha, mas em alguns momentos a trilha era o trabalho que a gente falava. Não, porque vamos gravar, porque isso aqui é importante as pessoas verem. Então o trabalho está muito junto. Então, se você não tem um alinhamento de expectativa, de propósito, de querer algo maior muito claro e muito estabilizado, a coisa vai desandar. Porque aí, às vezes, acontece um lançamento que não vendeu tanto. Aí começa a colocar a culpa no outro, porque você deixou de fazer, porque você não fez. Aí é só ladeira abaixo. Então, assim, e isso é algo natural que a gente vê entre os casais. Alguém precisa se culpar alguém para diminuir a sua dor. Às vezes, assumir a responsabilidade. Desculpa aí, foi mal, eu fiz errado. Não, vamos consertar juntos. É raro, às vezes, que isso acontece. Então, diante disso, um dos pontos que a gente quer deixar é comunicação. É algo muito, muito vital para quem casou ou já é um casal e agora quer estar nesse mundo. Seja os dois experts igual a gente aqui no Cris.Igor, ou seja, né, um lançando o outro, como a gente fazia lá no perfil da Psicóloga Cristina.